do Flamengo, que tem jogo nesse domingo, agora pela semifinal do Campeonato Carioca. E com todo respeito ao Madureira, o Flamengo tem a obrigação de passar de fase e chegar à decisão do Campeonato Estadual, ainda mais em 2 jogos, independentemente do time que entra em campo. E eu sou a favor de time totalmente reserva, inclusive para pegar o Madureira nesse domingo no Maracanã, 8h30 da noite. Depois de folgar sexta, o elenco do Flamengo se reapresenta nesse sábado e vai se preparar nesse primeiro e único dia de preparação para esse duelo com o Madureira. E no vídeo de agora a gente vai falar sobre um atacante que o Flamengo está contratando, um atacante mexicano, mais um trabalho aí da equipe responsável pela categoria de base, pensando agora no Sub-20 e pensando também em um futuro próximo para o elenco profissional. E Felipe Luiz, ele se pronunciou depois da repercussão extremamente negativa da declaração dele a respeito da situação envolvendo Vinícius Júnior. Ele emitiu um comunicado oficial nas últimas horas e nós vamos trazer aqui para vocês no vídeo de agora. Pessoal, no último vídeo eu mencionei que o ponto forte do Flamengo em 2025 era o setor defensivo. Quando eu falo isso, envolve todo o time. O próprio Felipe Luiz menciona que o fato de 2025 ter tido sucesso no setor defensivo não era apenas por conta dos jogadores desse setor defensivo, envolvia toda a equipe, começava desde lá na frente. E nessa temporada o setor defensivo se tornou uma mãe. É muito fácil fazer gol no Flamengo, inclusive quando o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7-1, o Flamengo tomou um gol e tomou outro também que acabou sendo anulado. Então não é difícil fazer gol no Flamengo nesse início de ano. E em questão de números, só para vocês terem noção, o Flamengo já sofreu 25% do número de gols que o time principal levou em toda a temporada de 2025. Foi um levantamento aqui do GE, e segundo o levantamento deles, em 74 jogos do elenco profissional em 2025, o Flamengo levou 43 gols, uma média de 0,58 por partida, tá? E agora, em 2026, o que aconteceu? Em 9 jogos do elenco principal, o Flamengo já levou 11 gols, uma média de 1,22%, superior a 1 por partida. Gente, na boa, é muito fácil fazer gol no Flamengo em 2026 e isso precisa ser corrigido de uma maneira urgente. Inclusive, eu acho que o Vitão deveria ser titular na vaga do Léo Ortiz, talvez o Danilo na vaga do Léo Pereira. O gol que o Flamengo levou do Lanús é idêntico ao gol que o Flamengo levou contra o São Paulo pelo Brasileirão. Na ocasião, o Luciano fez o gol ali. Então, precisa ser corrigido, porque de fato o que era o forte do Flamengo se tornou o ponto fraco em 2026. E quem é responsável por isso? Felipe Luiz, é claro. E por falar em Felipe Luiz, ele se pronunciou depois da repercussão extremamente negativa das declarações dele a respeito da situação do Vinícius Júnior. Para ser justo, eu vou trazer aqui o pronunciamento dele. Após a partida contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, foi questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, no caso a ESPN, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocarei em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Felipe Luiz. Bom, eu vou ser muito sincero, o Felipe Luiz ele deixou muito claro
que era a palavra de um contra o outro na entrevista coletiva. Acho que ele se arrependeu, mas em nenhum momento no texto ele está pedindo desculpas. Enfim, trouxe aí o pronunciamento dele, só para a declaração dele. Acho que ele poderia ter dito isso em vídeo. Acho que passaria mais, como que eu vou dizer, mais clareza, talvez, sabe? Enfim, seria mais sincero, talvez, em vídeo do que em texto. Mas foi feito. Acredito eu que na próxima entrevista coletiva ele será questionado sobre o assunto e deve falar. Eu acredito também, se ele não for questionado, ele vai pedir a palavra para comentar o assunto, porque o Felipe Luiz pode ter todos os defeitos, mas ele não é covarde no sentido de se esconder das coisas. A ver, trouxe aí o pronunciamento dele, gostaria da opinião de vocês em relação a esse assunto. E ó, para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo próximo de contratar atacante mexicano, de acordo com a ESPN do México. O Flamengo está perto de fechar, junto ao América do México, o empréstimo com opção de compra do atacante Diego Reyes, de 18 anos. Com passagens pelas seleções de base do México, Diego ficaria no Flamengo até o fim de 2026 e chegaria para reforçar a equipe sub-20. O mesmo tipo de negociação que o Flamengo fez recentemente com o meia, contratado junto ao River Plate. E eu acho que o Flamengo adotou uma atitude e uma estratégia extremamente correta para o sub-20. Contratações de promessas do futebol sul-americano por empréstimo com opção de compra. Em alguns casos, eu acho que vale o investimento. Exemplo, o Flamengo sub-20 estreou com vitória no Brasileirão sub-20, tá? Vencendo o Red Bull Bragantino por 6-4. O Josmar, atacante de 17 anos, um centroavante, ele fez 2 gols. Esse atacante de 17 anos, ele foi comprado pelo Flamengo junto ao Avaí. O Flamengo comprou 70% desse atleta, foi um investimento alto para o sub-20, porém um investimento que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque esse jogador ele já fazia parte do elenco principal do Avaí, ele chegou para reforçar o sub-20, mas em breve, não tem dúvidas disso, ele vai ser relacionado para o elenco profissional. Porque quem assistiu ao jogo, como eu assisti, contra o Bragantino pelo sub-20, gente, o Josmar está muito acima dos demais, fisicamente falando. É outro nível. O cara já fazia parte do elenco profissional do Avaí, inclusive ele é o jogador mais jovem a fazer um gol pela Série B vestindo a camisa do Avaí. Então assim, o cara que já está praticamente pulando etapas, digamos assim, porque ele tem 17 anos, já está no sub-20, está no sub-20 Flamengo, mas poderia estar no profissional como ele estava lá no Avaí. Então, se o Flamengo conseguir a contratação desse atacante mexicano, que lá no México, eu fui ver a repercussão, todo mundo trata como uma jovem promessa, é extremamente válido. Empréstimo com opção de compra. Se der certo, compra. Se não der certo, você devolve. Então, eu penso desse jeito. E você, como é que você pensa? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Flamengo, notícias atualizadíssimas do Mengão. O que tu achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e dá uma olhada também do nosso YouTube Shopping. Ela tem diversos produtos do Flamengo. Se você puder pelo menos dar uma clicada, dar uma olhadinha lá, a gente vai agradecer bastante, dar aquela moral, aquela comissão pra gente. Valeu? Obrigadão por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.